Olá, meu amigo, minha amiga, que bom poder dividir com você esses vídeos e a gente refletir sobre algumas situações. Hoje eu estava aqui pensando sobre o negacionismo. Você já deve ter ouvido falar em negacionismo. São aquelas pessoas que, mesmo com todas as evidências dos fatos, pelas reportagens em TV, jornais, revistas, através das mídias, todos mostrando uma realidade, a pessoa nega-se a acreditar. Isso aconteceu com o nosso país nesse período da pandemia e muito nos entristece porque o Brasil foi um dos últimos países a ter contato com o vírus, a começar a ter a expansão desse vírus. E nós tínhamos tudo para vencer esse primeiro momento e muitos não acreditaram, se negaram a usar máscaras, seguiram informações erradas, inclusive da parte de governantes que disseram que isso era apenas uma gripezinha. Com isso, muitos até hoje não acreditam e continuam a não usar as máscaras, desrespeitar as leis, quando nós tínhamos tudo para vencer. Naquele primeiro momento, o isolamento social, o distanciamento, eram fundamentais, a higienização, o uso de máscaras, evitar de sair, proteger a si mesmo e aos trabalhadores dos serviços essenciais. Mas o negacionismo fez com que essas pessoas desrespeitassem tudo e fossem para festas, fizessem churrascos, se reunissem em diversos locais. Outros governantes de alguns estados foram acompanhar outras ideias e falaram que isso era uma bobagem, preocupados demais com a economia, quando lá no início, se todo mundo tivesse feito tudo direitinho, hoje a nossa economia já estaria caminhando melhor, a gente estaria começando a abrir todas as coisas de forma consciente, mas infelizmente chegamos aos 74 mil mortos, o que nos assusta, nos amedronta, nos coloca agora numa situação de risco ainda maior. Pessoas não entenderam que o isolamento no início era justamente para evitar que os hospitais ficassem superlotados e não tivesse como atender todas as pessoas. Em nenhum momento essas pessoas se preocuparam com as pessoas que trabalham nos serviços essenciais, como os médicos, enfermeiros, os trabalhadores dos hospitais, motoristas de ônibus, os trabalhadores que precisam realmente trabalhar, que não tinham como fazer isolamento e precisavam usar ônibus. Então foi um desrespeito muito grande, todos nós estamos pagando pelo erro daqueles que negaram essa situação, que não acreditaram, mesmo sabendo que era verdade, vendo as notícias, as pessoas não acreditaram. Agora só nos resta pedir a misericórdia de Deus para que Deus nos guarde e nos proteja, né? Principalmente aquelas pessoas que nós amamos, os nossos entes queridos. Mas a gente sabe que é muito difícil porque Deus preparou os médicos, cientistas, pessoas que estão à frente, né, desse inimigo que é invisível, que é mortal. E vamos torcer e clamar a Deus para que a vacina saia o mais breve possível. E por que eu estou falando de clamar a Deus? Porque realmente agora, por mais que as pessoas usem máscara, se isolem, a quantidade de pessoas contaminadas chegou num número muito elevado que dificilmente será controlado até com isolamento social. Mas lá na palavra de Deus tem uma parábola lá em Lucas, no capítulo 18, que é a parábola do juiz iníquo, que diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E a palavra de Deus ainda diz que a gente deve orar incessantemente, que a gente deve bater a porta e ela se abrirá, que a gente deve pedir e a gente vai receber aquilo que a gente pediu. E o Senhor Jesus diz o seguinte: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus,
nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim ela não volte e nem me importune mais. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, eu gostaria de meditar sobre isso, que nós devemos implorar a misericórdia de Deus, que a gente deve pedir incessantemente, orar incessantemente por nós, pelos nossos familiares, os nossos amigos, pedir a Deus pelos médicos que estão ali à frente dos hospitais, na luta contra esse vírus, pedir a Deus por todas as pessoas que estão no serviço essencial neste momento, pedir a Deus que tenha misericórdia, pedir a Deus que essa vacina seja feita o mais breve possível, para que a gente possa ter uma esperança de vida, porque pelos números, pelo andar das coisas, a gente sabe que pode surgir ainda muitas e muitas mortes, e isso nos deixa assim entristecidos demais, porque enquanto não chegou pertinho de nós, a gente está vendo distante as notícias, quer dizer, não são conhecidos, parece que é um pesadelo que a gente está vivendo, parece que aquilo é mentira, mas nós sabemos que é verdade. Nós não podemos negar que isso seja verdade. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, que você insista, que você ore, que você clame a Deus para que essa vacina saia o mais rápido possível. Clame a Deus incessantemente para que vidas sejam poupadas, para que as pessoas tenham consciência de que elas precisam se cuidar e cuidar do outro, proteger o outro. A pandemia veio nos mostrar que está faltando amor entre as pessoas, que o amor realmente já esfriou, porque tem pessoas que não fazem questão nenhuma de colaborar, pessoas que insistem em agir erroneamente, mesmo sabendo das notícias, assistindo na televisão. Já teve casos nas suas famílias, mas elas continuam negando. Então, o negacionismo levou à morte de muitas pessoas. Se você conhece alguém que é um negacionista, não se cale, fala para essa pessoa, você também é responsável pela morte dessas 70 mil pessoas e mais. Por quê? Porque você colaborou para que a contaminação continuasse ao não usar máscara, ao não usar gel, a fazer festa, a participar de aglomerações, de não fazer o isolamento, pensando só em você, achando que isso era uma brincadeira. Infelizmente, o exemplo veio de cima, e muitas pessoas acreditaram. Que sejamos humildes para reconhecer os nossos erros e clamar a misericórdia de Deus, assim como que essa mulher batia na porta daquele juiz todos os dias, e ela foi tão perseverante e tão insistente que ele se cansou e acabou respondendo a ela e fazendo a justiça que ela esperava. Ainda que Deus não tenha respondido, porque Ele confiou a cada um de nós a nossa racionalidade para que a gente agisse corretamente, fizesse a nossa parte, que a gente continue insistindo pela misericórdia, até que Deus abra as comportas do céu sobre todos os povos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus capacite os cientistas para criar essa vacina. E Deus há de responder sim, mas Ele deixou nas nossas mãos e muitos não fizeram a sua parte. Então, que a gente faça a nossa parte, que a gente possa realmente clamar misericórdia até que Deus nos ouça. Eu te imploro, faça a sua parte. Não seja um negacionista, seja uma pessoa realista, que realmente tenha consciência do que está acontecendo, da gravidade da situação. Não coloque a economia em primeiro lugar, porque mortos não trabalham. Ainda que estejamos passando por dificuldades financeiras, é hora de um estar ao lado do outro e de exercer o amor ao próximo, estendendo as mãos aos necessitados e depois, quando tudo isso passar, todos se unirem em prol da reconstrução do nosso país, da reconstrução da economia. Quando colocaram a economia em primeiro lugar, deixando as vidas em segundo lugar, foi ali o grande erro que fez com que chegássemos a esse ponto
e talvez chegarmos a coisas ainda piores. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós e afaste esse vírus da face da terra, usando os profissionais que Ele capacitou para trabalharem nessa área. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.